Uniclac. Fala galera, professor Geraldo Neto na área mais uma vez, chegando aí, vamos para a nossa sexta parte da lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na aula passada a gente parou no artigo 30 e ficou de entrar aí no do direito à moradia, que é o artigo 31. Então, sem conversas, vamos adiante, olha só. Do direito à moradia, sempre lembrando, hein, marca texto na mão para poder a gente ir ticando aqui o que é importante, anotando as observações. A pessoa com deficiência, ela tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência ou ainda em residência inclusiva. Vamos lá, por parte. Você já viu que ela tem direito à moradia digna no seio da sua família natural ou então numa família substituta com seu cônjuge ou companheiro. Ela pode morar sozinha. Beleza? Ela também pode ter, ela pode morar lá naquela moradia para a vida independente que a gente aprendeu, que também foi questão de prova, perfeito? Ou ela também pode aqui, morar ainda numa residência inclusiva. Perfeito, galera? Estamos juntos? Foi? Vamos embora, vamos adiante. Parágrafo 1º. O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Então, o que eu quero que você sublinhe aqui? De moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Gravem isso, tá bom? Gravem isso, tá? A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS à pessoa com deficiência em situação de dependência, perfeito, situação de dependência, mas, ou seja, não é só estar em situação de dependência, ela também tem que estar o quê? Não disponha condições de que autossustentabilidade, mas com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Cuidado que na hora da prova, ele vai fazer essa brincadeira contigo, ele vai trocar esses conceitos, tá? Ele vai trocar a moradia para a vida independente da pessoa com deficiência com residência inclusiva. Outra coisa também que o examinador vai fazer com você, ele vai dizer que a residência inclusiva, deixa eu até dar um destaque aqui, residência inclusiva, que isso daqui é um conceito. Ele fala que basta que ela tenha situação de dependência. Não, tem que ser situação de dependência, condição, não ter condição de autossustentabilidade e o vínculo familiar ser o quê? Fragilizado ou rompido, ok? Isso daqui foi questão de prova no TRE de São Paulo, foi a questão número 17, se eu não me engano. Artigo 32. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observado o seguinte, então o que eu quero que você preste atenção? Nos programas habitacionais, sejam eles públicos ou privados, tá? Desde que ele seja subsidiado com recursos públicos. A pessoa com deficiência, ela vai ter prioridade? Vai. E ela vai ter que observar os seguintes requisitos. E quais são eles? Quais são eles, né? Perdão. Reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais a pessoa com deficiência. Então, de todas aquelas unidades habitacionais que estão sendo comercializadas, seja num programa público ou privado com subsídio público, eu tenho que reservar no mínimo 3% de unidades habitacionais para a pessoa com deficiência. O que eu quero que você faça aqui? Escreve aqui, atenção. Tá bom? Por quê? Porque agora começamos a trabalhar com números. Banca de concurso público adora trabalhar com número. Ela vai tirar esse 3, vai botar um 5, vai botar um 10, ela vai alterar com outros números constantes aí da tua legislação. E você não pode dar mole com relação a isso, tá? O que você vai fazer agora? A partir de agora, embora eu venha colocar isso no final, a título de resumo para vocês, de revisão, eu quero que vocês anotem numa folhinha à parte, bota aí,
3%. Aí você vai anotar do lado aí o quê? Olha lá no quadro, ó, 3%. Você vai anotar do lado que é a reserva de unidades habitacionais para pessoa com deficiência. Por que você vai fazer isso? Porque, galera, você vai ver que tem esse 3%, mais à frente eu vou falar em 2%, vou falar em 5% e vou falar 10%. Eu vou falar 1 dentro de 20, eu vou falar vários números para você. Então, para você não cair em uma pegadinha, você vai fazer um relatório com todos os prazos e valores que tem aí. Todos os números, tudo que for número, valor, prazo, a gente vai fazer uma relação à parte, para você fazer uma pequena revisão antes da sua prova. 2 vetado, 3. Em caso de edificação multifamiliar, vamos parar aqui. Por exemplo, você pode ter uma edificação? Sim, naquela edificação tem 4 andares, mas todo mundo é da mesma família. Se juntou 2 irmãos com um pai e um tio, construíram um prédio. Ele é multifamiliar? Não, é todo mundo da mesma família. Agora, o que é multifamiliar? É aquele prédio que foi construído e cada família mora num andar ou num apartamento diferente, entendeu? Em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade de adaptação razoável nos demais pisos. O que significa isso? Em caso de edificação multifamiliar, ou seja, um prédio construído para ser comercializado e vendido para várias famílias, tá? Um condomínio normal que você vê aí pela rua. Eu tenho que ter acessibilidade nas áreas de uso comum. Piscina, sauna, sala de jogos, quadra, tudo isso tem que ter acessibilidade. Perfeito? Foi? Aqui, ó, de área de uso comum. E nas unidades habitacionais, no piso térreo, beleza? E de acessibilidade ou adaptações razoáveis nos demais pisos. Ou seja, nos demais pisos, ele pode ter a implementação de alguma adaptação razoável. Lembrando que o conceito de adaptação razoável é aquela modificação que não venha a ter um impacto muito grande a título de custas para quem está fazendo, tá? Vamos lá. 4. Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis, ou seja, aqueles equipamentos urbanos comunitários eles devem ser acessíveis. Elaboração de especificação técnica no projeto que permita a instalação de elevadores. O que é isso? É aquela... Dentro do projeto, eu tenho que ter o quê? Aquela instalação de elevador. Dentro do projeto tem que ter essa possibilidade, tá? Tem que ter essa viabilidade técnica, entendeu? Se você analisar alguns centros históricos, por exemplo, como aqui no Rio de Janeiro, você tem prédios antigos que não possuem elevadores, porque eles são muito antigos e sequer tem uma viabilidade técnica para aquilo. Então, os novos prédios a serem construídos, eles já têm que prever isso daí, entendeu? Parágrafo 1º, olha só, o direito à prioridade previsto no caput desse artigo será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma única vez. Porque senão, já pensou? Toda vez que tiver um plano, toda vez que tiver, por exemplo, um programa habitacional, que muita gente vai querer comprar casa ali porque está barato, aí eu dou preferência para o deficiente. Show de bola. Aí ele vai lá, aproveita dessa preferência, ele se locupleta dessa preferência e a cada programa nacional que sair, ele vai lá e compra um imóvel. Aí ele vai virar o quê? Vai virar uma imobiliária? Negativo, né, gente? Ele só tem direito a gozar disso uma vez. Nos programas habitacionais públicos e os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família. Outra vantagem, tá? Independentemente do valor daquele imóvel, a parcela vai ter que se enquadrar dentro da viabilidade financeira daquele deficiente e de sua família. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas por força do disposto no inciso 1 do caput desse artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. Perfeito? Tá? Agora, vamos lá. O que compete ao poder público? Adotar providências necessárias para o cumprimento do disposto no artigo 31 e 32, divulgar para que os agentes interessados e beneficiários à política habitacional prevista nas legislações federal, estadual, distrital e municipal, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade. Ok? Vamos
Vamos lá, do direito ao trabalho. Gente, só uma pausa rapidinho, tá? Tem artigo que eu passo e falo rápido, porque não tenho o que falar, não tenho que depreender daquilo ali. Então a gente acaba passando rápido. Agora tem outros que a gente massifica, fica batendo em cima, porque são objetos de prova, tá? Do direito ao trabalho. Isso daqui a gente vai iniciar um outro tópico muito importante, tá bom? Porque você vai perceber que eu tenho reserva de vagas para deficiente, você vai perceber uma série de coisas agora que a gente vai discorrer e você vai começar a entender melhor alguns dispositivos até de outras legislações. A pessoa com deficiência, ela tem o direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Até aí, tudo bem. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza, são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Então, ou seja, se eu tenho uma pessoa jurídica de direito público, privado ou qualquer outra natureza, ela tem que ter o seu ambiente de trabalho, tem que ser garantido que seja o quê? Acessíveis e inclusivos. Perfeito? Ou seja, tu pode pegar aqui do lado e escrever assim, ó, livre de barreiras. Livre de barreiras, ok? Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Olha só, cuidado, tá? Que isso daqui vai ser objeto de prova, tá? Porque o examinador ele vai colocar salvo remuneração por trabalho de igual valor, tá bom? Outra coisa, ele bota incluindo igual remuneração, ainda que o trabalho de valor diferenciado. Ele vai brincar em cima disso daqui. Então, tu pode botar asterisco aqui e escrever, atenção, vai cair, tá? Vai cair, tá bom? Com certeza. Parágrafo 3º. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento e seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Galera, isso daqui, ele fala, né, que é vedada essa discriminação ainda na fase de seleção. A gente sabe, né, galera, que a gente não vive num local, no país das maravilhas. E que, de fato, a pessoa com deficiência acaba sofrendo um certo preconceito. Por quê? Na própria fase ali de seleção, ele vai lá e elimina uma pessoa que tenha deficiência dentro daquele processo seletivo e diz que não se enquadrou no perfil da empresa. Entendeu? A gente sabe que isso é feio, mas a gente tem até essas movimentações jurídicas, né, que a gente acaba implementando, né, porque a gente até discorre agora um pouco de direito constitucional. A gente sabe que nós temos os direitos e garantias fundamentais, direito contraditório, ampla defesa. O que acontece? A partir do momento que eu tenho, né, a gente tem essa relação de verticalidade, né, o Estado e nós. A partir do momento que você tem um desligamento de um processo seletivo de uma pessoa com deficiência, ela tem o direito de exigir que a pessoa fale o porquê dela ter sido desligada. Entendeu? Até mesmo que ela tenha o direito de contraditar aquilo ali, é a horizontalidade dos direitos humanos, entendeu? Desses direitos e garantias fundamentais. Mas não discorrendo de outras matérias que nós temos aí brilhantes mestres, volta para cá. Percebeu, galera? Então, eu não posso ter nenhum tipo de restrição, não posso ter nenhum tipo de preconceito, inclusive nas etapas de processo seletivo. Tá bom? Estamos juntos? Vamos contigo. Ó, a pessoa com deficiência, ela tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, plano de carreira, promoções, bonificações, incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidade com os demais empregados. Então você já percebeu que, se eu tenho bonificação, se eu tenho cursos de aperfeiçoamento, se eu tenho educação continuada, se eu tenho treinamentos, tudo isso deve ser ofertado de maneira igual à pessoa que tenha deficiência. Perfeito?
Foi. Aí você até se pergunta assim, Geraldo, mas se o cara não quer ofertar de maneira igual a pessoa que tem deficiência, por que ele contrata a pessoa com deficiência? Porque mais à frente você vai ver que, dependendo do número de pessoas que trabalhem naquela empresa, ele é obrigado a contratar X% de pessoas com deficiência. 2, 3, 4 ou 5% de pessoas com deficiência para trabalhar na empresa dele. Isso daí vai ser obrigado ele fazer isso. A gente vai chegar no momento de falar isso, entendeu? E depois que ele contrata, ele tem que permitir o quê? Igualdade de condições entre eles, tá bom? Vamos lá. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e capacitação. Beleza? Então, isso daí é garantido. Tem deficiência? Ele tem direito a participar de cursos de formação e de capacitação. 35. É finalidade primordial das políticas públicas e de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Perfeito? Então, não é só o acesso, é o acesso e a permanência. Beleza? Acesso e permanência. Gravem isso na sua cabecinha aí, tá bom? Acesso e permanência. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos os cooperativismo e associativismo, devem prever a participação de pessoas com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito quando necessária. O que significa esse programa de estímulo ao empreendedorismo, a esse trabalho autônomo? Para comigo, você já percebeu que se eu tiver uma pessoa com deficiência e eu conseguir fazer com que aquela pessoa desperte esse lado empreendedor dela, essa pessoa ela vai ter sua total autonomia, cara. Essa pessoa ela não vai depender de ninguém, ainda mais se eu tiver o quê? Uma linha de crédito disponibilizada para ela. Ela vai poder empreender sozinha, ela pode desenvolver também esse estímulo do trabalho autônomo. Eu sou autônomo, por exemplo, sou advogado, sou autônomo. Eu sou motorista, sou autônomo. O desenvolvimento desse trabalho, por quê? Porque cada vez mais eu permito ele se inserir na sociedade e ele se sente muito mais prestigiado e valorizado porque ele não vai depender de ninguém para fazer aquilo. Entende? Perfeito? Por isso que isso daí vai ser fomentado pela administração pública, pelo poder público, inclusive, lógico, disponibilizando linha de crédito quando necessário. Perfeito? Da habilitação profissional e da reabilitação profissional. Artigo 36. O poder público ele deve implementar serviços, programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitado sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. Então, uma vez respeitada essa vocação, esse interesse, essa escolha, esse talento da pessoa, a administração ela tem que ter algum programa de habilitação ou reabilitação para aquele cara voltar para o mercado de trabalho, onde ele trabalhava antes, já reabilitado, ou então para que ele possa se inserir no mercado de trabalho. Perfeito? A equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos lá no parágrafo 1º, artigo 2º dessa lei, programa de habilitação ou de reabilitação que possibilite a pessoa com deficiência restaurar a sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. Ou seja, por que eu falo em equipe multidisciplinar? Porque com essa equipe multidisciplinar, várias pessoas de várias disciplinas, eles vão analisar aquela pessoa com deficiência e ver em que ponto melhor se enquadra para ela. Porque às vezes aquele cara ele pode estar sonhando em ser um cadeirante jogador de basquete, mas ele tem um raciocínio fantástico e ele pode ser um matemático, um físico, um químico e não ter compleição física para encarar um esporte e vice-versa. O cara não quer praticar esporte, mas ele tem total habilidade, coordenação motora para desenvolver tal. Entende por que da análise por uma equipe multidisciplinar e por que ela vai indicar com base lá nos moldes do parágrafo 1º do artigo 2º, e nós já vimos? A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para o exercício de profissão ou ocupação, permitindo ingresso no campo de trabalho.
permitindo um nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Então vamos lá, ele acabou de te dar o quê? Um conceito. O que você vai fazer aqui agora? Puxa uma setinha do parágrafo 2º e escreve assim, ó. Conceito. Atenção. Porque isso é um conceito e pode ser cobrado na prova para você. Não é que não só pode, isso vai ser cobrado e já foi cobrado esse conceito. Então, aqui ele está falando do conceito de habilitação profissional, tá? Habilitação profissional. Perfeito? O que ele fala? Que a habilitação profissional ela corresponde a um processo que é destinado a propiciar uma pessoa com deficiência a aquisição de, o que ela vai adquirir? Conhecimentos, habilidades, aptidões para exercício de quê, gente? Profissão ou ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Então, ó, palavras-chave para você. Falou em habilitação. É o quê? O que seria essa habilitação? É a aquisição de conhecimento, habilidades e aptidões. Para que ela possa, o quê, gente? Exercer, seja uma profissão ou uma ocupação, num nível suficiente de desenvolvimento para se inserir nesse mercado de trabalho. Estamos juntos? Então, cara, engole esse artigo 2º. Engole, tritura, porque isso daqui é conceito. E você tem que trabalhar com isso, tá? Vamos lá. Vou até fazer o seguinte, cara. Vou fazer um fluxograma aqui para você, ó. Habilitação. Tá bom? Que essa habilitação profissional ela vai ser destinada ao quê? Primeira coisa que você sabe, que você já viu, ó, destinada a pessoa adquirir um conhecimento para que ela venha desenvolver ou estimular, acho que já existem, habilidades, perfeito, e aptidões. Perfeito? E aptidões. Para que ela possa ter o quê, gente? Para propiciar o quê? Uma ocupação ou profissão. Perfeito? Show? Para o quê? O seu melhor desenvolvimento e ingresso no mercado de trabalho. Tá? Para ela ter o quê? Um melhor desenvolvimento e ingresso no mercado de trabalho. Perfeito? Então grava na tua cabeça. Habilitação é o desenvolvimento, é o estímulo de conhecimentos, habilidades e aptidões para que ela venha desenvolver uma profissão ou ocupação para melhor desenvolvimento e ingresso no mercado de trabalho. Perfeito? Grava isso daí no seu coraçãozinho gelatinoso, tá? Vai copiando aí enquanto eu bebo um gole d'água. Vamos lá? Vou apagar, hein? Vem comigo. Parágrafo 3º. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de suas características específicas, a fim de que ela possa ser capacitada para o trabalho, que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e nele progredir. O que é importante aqui você gravar desse fragmento aqui no nosso texto aqui? Qual é a finalidade da habilitação e da reabilitação? Então a gente começa a ver daqui para frente, ó. A fim de, ou seja,
Eu não vou não só capacitar aquela pessoa deficiente para um trabalho. Eu não só capacitá-la para um trabalho que seja adequado, mas eu tenho que fazer com que ela tenha perspectivas de vir a obter esse trabalho. Uma vez obtido esse trabalho, que ela venha o quê? Conservar esse trabalho, beleza? E uma vez se conservando nesse trabalho, que nele ela possa progredir. Entendeu, galera? Porque não adianta nada. Aí você, para atender um instrumento legal, você vai lá e contrata uma pessoa com deficiência. Mas ela não tem condições nenhuma de se manter naquele trabalho. Então é por isso que é necessário, que é importante a habilitação e a reabilitação, que é para que ela venha obter o trabalho, para ela conservar o trabalho e que ela possa progredir naquele trabalho. Perfeito? Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos, ou seja, livres de barreiras, livres de obstáculos e que tenha total possibilidade da pessoa se sentir incluída naquele contexto ali. Perfeito? Foi? Sim ou não? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente ir adiante. A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. Então vamos lá, vamos só destrinchar isso daqui. Primeira coisa, elas devem ocorrer de forma articulada entre público e privado. Então, público e privado, tá? De forma articulada. Beleza? E aqui ele te dá um rol, mas não é um rol taxativo, porque na prova ele pode botar somente, e aí você vai errar. Ele botou especialmente. Eu posso ter outros setores? Posso. Tá? Mas quais são os setores? Que ele falou: o setor da saúde, o setor de ensino e o setor de assistência social. Posso ter um outro setor? Setor de trabalho? Setor de tecnologia? Posso. Porque ele falou o que, gente? Especialmente. Cuidado, galera, cuidado. Examinador de prova de concurso público busca palavras assim, que na prova ele vai e bota aqui, somente. Aí ele faz você errar. Você vai estar cansado, vai ter feito questão de constitucional, administrativo, de qualquer outra matéria que seja específica da área que você está tentando, e aí você acaba errando uma questão por bobeira. Então não dá mole. Perfeita? E ela também, ela vai ser feita em todos os níveis e modalidades. Perfeito? Tanto em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador, ou em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. Lá dentro, eu não já falei que ele tem que observar uma porcentagem X, que a gente vai chegar lá e vai falar, para a contratação de pessoas com deficiência? Então, o próprio empregador, ele mesmo já faz a habilitação daquelas pessoas. Vocês estão entendendo? Vamos lá, mas lembrando que o ambiente tem que ser o quê? Totalmente inclusivo e livre de barreiras. A habilitação profissional ela pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas previstas em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto em regulamento. Então, ele pode contratar uma pessoa, até mesmo como aprendiz, ele pode, até mesmo para aquela pessoa se habilitar naquelas funções. Perfeito? Sétimo, a habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão a pessoa com deficiência. Sim, a pessoa com deficiência tem tanto direito a ser habilitada quanto ser reabilitada. Aí tu fala assim: Geraldo, mas toda hora você fala habilitação, reabilitação, habilitação, reabilitação. Por quê? Porque cai em concurso. Olha a questão aí, Questão de 2017, prova do TRE de São Paulo. Analista, ou seja, você vai ganhar R$19 mil a partir de 2019. Olha que coisa boa. Os serviços de habilitação e de reabilitação profissional, letra A, devem ocorrer exclusivamente em entidades de formação profissional? Gente, pelo amor de Deus, fizemos aqui agora, entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. Aí você fala assim: caramba, mas era um trecho de um artigo tão feio que eu não quis dar atenção. Você está se preparando para concurso público, meu irmão. Presta atenção. Olha aqui.
Certo ou errado? Errado. B, destina-se a toda pessoa com deficiência, independentemente de suas características específicas. Opa! Isso está me cheirando a coisa certa. Vamos para o próximo. Não tem por objetivo a conservação do trabalho, mas sim a sua obtenção. Oh, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, cadê? Ó? É para obter o trabalho, para conservar o trabalho e nele progredir. Você acha que eu estou sublinhando igual um idiota, estou fazendo à toa? Não, isso tem motivo, cara. Vamos lá. Está errado. D. Podem, apenas em situações excepcionais, serem oferecidos em ambientes exclusivos. Inclusive, pelo amor de Deus, volta. Cadê? Aqui, ó, parágrafo 4º. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Aí ele falou aqui que é exceção. É só em situação excepcional? Não, está errado. Devem ocorrer de forma articulada nas redes públicas e privadas e exclusivamente na saúde e na previdência social. Para tudo, meu irmão, pelo amor de Deus, não é exclusivamente, é especialmente na saúde, na área de ensino e assistência social. Posso ter na tecnologia, no trabalho, no meio ambiente, pode ter onde que for. Porque isso daqui ó, é especialmente, não é exclusivamente. Está errado. Gabarito é o que, gente? Pelo amor de Deus, olha que questão ridícula. Destinam-se a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica. Marca a letra B. B de bom, B de bonito, porque quem passa no concurso fica bonito, ganhando 19 mil. Amém? Entendeu, galera? Você entendeu agora? Porque eu vou passo a passo, detalhe por detalhe. Você não está dando a mínima. É besteira aquilo ali. Aí quando você vai ver, cai numa questão de prova e arrebenta quem não prestou atenção. Estamos juntos ou não, gente? Vamos lá? Então vamos embora. Deixa eu apagar, a gente dá continuidade aqui. Da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Olha o que o artigo 37 fala. Constitui... Deixa eu só tomar um gole d'água aqui, que eu gritei tanto, que eu me empolguei tanto, que a garganta está arranhando.